Olá, paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou José Tomoceni e este é o canal Minuto Espiritual. Seja bem-vindo a este vídeo no qual eu quero apresentar para você 4 razões do fraco crescimento das igrejas em África. Portanto, assista esse vídeo até o final e subscreva-se neste canal se você ainda não é inscrito para não perder próximas novidades que serão lançadas neste canal. Então, sem muito blá blá, vamos direto ao assunto que nos interessa após a vinheta. Quanto ao número de igrejas, a África não tem um motivo para reclamar, pois existem muitas igrejas, mas muitas mesmo, aqui em África. Mas o problema está no número de crentes que essas igrejas conseguem agregar e também no crescimento espiritual dessas mesmas igrejas. Então, eu separei algumas razões que fazem com que haja um fraco desenvolvimento, haja um fraco crescimento das igrejas em África. A primeira razão que eu quero apresentar a você é a competição religiosa. A África é um continente caracterizado por uma grande diversidade de tradições religiosas, incluindo crenças tradicionais africanas, islamismo e várias denominações do cristianismo. Isso cria uma competição significativa porque cada um desses grupos religiosos que eu mencionei busca atrair seguidores, atrair membros para a sua própria religião. Infelizmente, esta competição leva a uma fragmentação na adesão religiosa, pois as pessoas vão participando em diversas práticas espirituais sem se comprometerem em nenhuma delas. Isto acontece muitas das vezes para aquelas pessoas que não têm um firme fundamento numa certa religião. O que quer dizer que não firmaram a sua fé nem no islamismo, nem nas religiões tradicionais, nem no cristianismo. A segunda razão é o escândalo e corrupção dos líderes religiosos. Os escândalos envolvendo os líderes religiosos e a questão da corrupção dentro das instituições religiosas podem minar a confiança e a credibilidade das igrejas. E este ponto pode não ser somente de África, pois várias são as notícias que são publicadas que líderes religiosos de diferentes partes do mundo se envolvem em escândalos e corrupção. São vários os escândalos cometidos pelos líderes religiosos, que posso destacar alguns deles aqui, que são má conduta financeira, abuso de poder, escândalos sexuais, envolvimento em crimes, desvio de fundos, manipulação de informação e vários outros tipos de escândalos cometidos pelos líderes religiosos em África. Infelizmente, essas situações podem abalar a confiança dos fiéis, fazendo com que haja uma grande controvérsia e, como se não bastasse, desencorajar a novos membros a se envolverem nessas igrejas. A terceira razão que eu tenho a apresentar a você está relacionada aos desafios socioeconômicos. Muitas regiões do continente africano enfrentam diversos desafios socioeconômicos, como é o caso da pobreza, dos conflitos armados, da instabilidade política e o acesso limitado aos recursos básicos. E esses desafios podem desviar a atenção da comunidade em relação à religião ou às atividades religiosas. Devido a esses fatores que são de necessidades urgentes, pois são relacionados à questão da sobrevivência e o bem-estar, as preocupações religiosas podem ocupar o segundo lugar na vida cotidiana das pessoas, incluindo os líderes religiosos, assim como os fiéis. Atendendo e considerando que o crescimento espiritual é buscado espiritualmente através de súplicas, orações e jejum, estes desafios guerreiam fortemente com o espírito humano, freando assim a força e a vontade de jejuar. Que fique claro que isso não é generalizado, pois existem muitos outros líderes religiosos e até mesmo fiéis que se entregam tanto independentemente da situação em que eles se encontram. É claro que quando nos sentimos mais apertados com a vida, quando nos sentimos mais espizinhados com as situações da vida, é o momento certíssimo de ainda dobrarmos os joelhos e orarmos ao Senhor pedindo a força de podermos ultrapassar aquelas situações. A quarta razão do fraco crescimento das igrejas de África é o sincretismo religioso.
O sincretismo religioso é o processo de combinar diferentes sistemas de crenças, práticas religiosas ou tradições culturais para criar uma nova forma de expressão religiosa ou cultural. No contexto religioso, o sincretismo ocorre quando diversas tradições religiosas, diversas crenças religiosas são fundidas para formar uma nova crença ou uma nova prática religiosa. Falando isso de forma mais simples, é misturar as religiões ou misturar as crenças religiosas para formar uma nova que tem um pouco de todas essas religiões. Na África, o sincretismo religioso é comum demais. Observa-se que certas tradições africanas são acopladas, são combinadas às crenças religiosas cristãs. O que normalmente não deveria ser assim, porque isso pode levar à formação de religiões ou crenças híbridas que não se alinham estritamente ao cristianismo. E uma religião que tem só uma parte do cristianismo não pode ser cristã. Uma igreja cristã deve ser subordinada aos conceitos cristãos absolutos, sem haver misturas com outras práticas religiosas tradicionais. É comum cá em África ver algumas pessoas que se dizem ser cristãs que em momentos de aflição dizem que é preciso saber que nós somos africanos, querendo dizer que é necessário que às vezes em momentos de aflição então entrar nas religiões tradicionais. O que é abominável ao Senhor. Isso é prostituir-se, isto é cometer idolatria, isso é adorar a outros deuses. Isso retarda o crescimento da igreja, pois a combinação dessas duas religiões, o cristianismo e as tradições religiosas africanas, como a reverência aos antepassados e muito mais, geram uma espécie de crentes que em qualquer momento tendem a desviar-se do cristianismo para cumprirem os protocolos tradicionais. Dali gera-se aquele tipo de crentes em que um pé está na igreja e o outro pé está no mundo. É importante referir que não são todas as igrejas que praticam isso. E também não são todos os crentes que praticam isso. Em África existem vários crentes fiéis. Então essas são as 4 razões do fraco crescimento das igrejas de África que eu preparei para apresentar a você. Espera um pouco aí antes de sair. Eu queria falar uma coisa para você. O processo de criação de vídeo até chegar na sua tela requer um esforço enorme. Tantas coisas foram investidas para só um vídeo deste. E eu não estou falando isso para que você me pague. Eu só quero pedir a você para deixar o seu like neste vídeo, subscrever-se se você ainda não é inscrito, comentar e partilhar para tantas pessoas quantas você puder. Amém? Deus abençoe você, o seu emprego, a sua família, os seus estudos e até o próximo vídeo.